Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é bem sério, tá? Na realidade, também é um pouco do meu testemunho, então, ó, pega suco, pega pipoca, refrigerante e senta que lá vem a história. Eu vou contar pra vocês o porquê, né? Como nós chegamos na decisão da adoção. Já tem vários vídeos aqui no canal onde eu compartilho a escolha do perfil, quando nós morávamos até em outra casa, né? Preparando a casa, adequando ela para receber o nosso filho. Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui no baú de informações uma playlist contando toda a minha trajetória para ter filhos. Mas eu vou resumir bem assim, porque sempre que você fala que você vai adotar, já te perguntam: nossa, mas você é estéril, você não pode ter filhos? O meu caso, o caso do Leandro, é diferente, tá bom? Nós temos incompatibilidade genética. Eu já expliquei um pouquinho aqui também em outros vídeos, né? Mas eu vou pincelar aqui para vocês. Bom, vamos lá. É como se eu não sei explicar, sabe, com essas coisas igual médico explica. Eu sei falar que é como se a gente fosse irmãos. E aí, lá dentro, meu organismo rejeita, não aceita a criança. Ou seja, né, quando as pessoas perguntam, eu sempre costumo dizer, o problema é de nós dois, né? Porque é só vocês raciocinarem um pouquinho, o problema é dos dois mesmo. Já engravidei 4 vezes, perdi 5 filhos, porque uma gestação foi de gêmeos. Todas elas não necessariamente iam até os 3 meses. A última durou até o primeiro, a penúltima durou até o primeiro dia do terceiro mês. As outras, os abortos eram um pouquinho mais ainda no início, tá? Foram o quê? 6, 7 anos de muito sofrimento. Nós, assim, esgotamos todos os recursos. Os únicos recursos que, por opção nossa, nós não fomos atrás mesmo, que foi a última opção dada nossa, que foi a fertilização in vitro, né, gente? Obviamente por conta de dinheiro, então não é uma coisa que eu também queria juntar dinheiro para tentar a fertilização, não. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila com relação a entender, a ter o ouvido mais ativo, mais perceptível para aquilo que Deus tem para minha vida, né? Então, eu comecei a perceber que Deus não queria que eu tivesse um filho. A princípio foi bem isso. Eu achava que Deus não queria que eu tivesse um filho, né? Mas vamos resumir. Eu vou contar como nós chegamos à decisão da adoção. Quando nós tivemos o último aborto, que foi até eu já contei para vocês uma vez num vídeo que eu não sabia que eu estava grávida, que eu fui para casa da minha sogra em Leme, eu estava sangrando. Eu achei que eu estava menstruada, né? Beleza. Só que então eu estava grávida, não sabia, estava perdendo, tive descolamento de placenta, né? O médico achou que tinha sido aborto já espontâneo, fiquei internada, fiz ultrassom, o bebê ainda estava lá no embrião, só tinha tido descolamento, mas eu perdi, fiz curetagem, tudo direitinho. Então tá bom, depois disso, o médico conversou com a gente e falou: ó, gente, vocês podem até continuar tentando, problema para engravidar, né? Você não tem, Manuela, nem você, Leandro, vocês são saudáveis. Só que corre risco você, né, Manu? De tantas perdas que eu já tive. E também eu corria o risco de perder novamente. Então eu e o Leandro conversamos. Na realidade, o Leandro foi bem claro para mim: Manu, a gente não precisa se submeter a isso novamente, porque é mais sofrimento. Cria-se uma expectativa, sofre, cria expectativa, sofre. Por mais que, né, gente, nossa, eu passei a gestação do terceiro mês, eu só ia estar completamente realizada se eu tivesse com essa criança nos meus braços, assim, se essa criança tivesse nascido de fato. Ou seja, ia ser uma gravidez muito tensa, eu não ia aproveitar, né? Nós decidimos parar de tentar ter filhos biológicos, né? Foi a partir daí que eu me declarei uma pessoa que não era mais tentante. Então, o que o Leandro falou: Manu, vamos viver sem filhos, a gente já vê outros casais, não importa a opinião das pessoas. Tem gente muito apegado com teorias do passado, né? Se você não tem filho é porque você está em pecado, se você, Deus não abriu as suas madres que fala, né, gente, eu acho, é porque você é amaldiçoado. Então tem gente muito apegada a isso hoje em dia. Mas, enfim, seguimos, né? Iríamos ser só nós dois até então. Até que minha sogra, ela é da Igreja Universal, gente, já ressalto que eu não quero ninguém aqui nos comentários ofendendo a igreja, ofendendo o pastor, tá bom? Ok? Eu tô contando a minha história, uma história que envolve muito amor, muita comoção. Eu quero abrir o coração pra vocês, né? Até que isso vai servir também pra quando os meus filhos estiverem vendo esse vídeo.
Então, minha sogra é da Igreja Universal, que eu sempre amei, respeitei, nunca frequentei, porém, todas as madrugadas, né, na minha adolescência, eu tive depressão, então as madrugadas assistindo os pastores da Universal me ajudavam muito, então eu sempre tive muito respeito, né? Ela recebeu os ingressos para o filme Nada a Perder, o 1. Então, combinamos, vamos assistir o Nada a Perder 1, né? Por quê? Né, gente? Porque eu amo histórias assim que contam a história de pessoas. Até indico pra você que às vezes tem algum preconceito sobre alguma coisa, vai e conheça essa história. Então eu fui super empolgada porque eu amo livros e filmes desse estilo, beleza? Né, fomos assistir o filme. Uma parte, o Bispo de Macedo, ele só teve meninas, né? Só que Deus sempre falava pra ele, tinha prometido um menino e queria se chamar Moisés. Então em um culto, chega uma moradora de rua e fala: Bispo, Deus mandou eu trazer esse meu filho, eu não tenho condição de criar, ele é seu, né? Deus mandou levar minha gestação até o final e entregar esse filho para você. Aí ele perguntou se tem certeza, e lá no altar mesmo ele consagrou Moisés. Nessa hora, Deus já falou comigo, eu já comecei em prantos, eu falei: é assim que o Senhor vai nos dar os nossos filhos, o nosso filho. E aí, meu Deus do céu, comecei em prantos, eu já olhei pro Leandro, o Leandro já entendeu, né? Depois de lá a gente foi comer lanche e nós conversamos, né? E aí, Leandro, Deus falou com você também? O Espírito Santo falou com você, né? Nossa, Manu, é verdade. Nós nunca tínhamos colocado a adoção como, se a gente não tiver filho, a gente tenta. Porque para nós a adoção não é segunda opção, né? É muito fácil você falar da sua boca para fora que se você não conseguir engravidar, se você tiver aborto, você adota. Mas no íntimo do seu coração é muito mais diferente, é muito diferente. A minha mãe tinha tido também uma revelação uma vez na igreja, que Deus mostrava para ela o nosso filho aqui, na palma da mão deles, mas pronto, só que tipo um bebê pequeno, recém-nascido, né? Ela me contou isso uma vez, né? Na minha concepção, era que Deus estava já preparando, nosso filho já estava sendo gerado por ele, né? Assim, para Deus nos enviar biologicamente falando. Mas não, juntando isso que o Espírito Santo falou com a gente no filme, juntando o que minha mãe tinha sonhado, realmente era o nosso filho pronto, ele está pronto para vocês, ok? E aí tem um casal de padrinhos nossos, que eu conheço há muito tempo, eles também têm uma história um pouco, a nossa história é um pouco parecida com a deles, eles também adotaram. Então nós fomos na casa deles um dia, no café da tarde, tiramos todas as dúvidas, conversamos, eu e Leandro oramos, o Espírito Santo foi amadurecendo isso no nosso coração. Enfim, demos a entrada a toda a documentação do período para juntar a documentação até sermos habilitados, demorou 1 ano, tá? Nós fomos habilitados 8 de março de 2019. Dia 8 de março de 2020 agora, completamos 1 ano na fila da adoção. O nosso perfil inicial era um menino de 4 a 7 anos, né? Para esse perfil, a média estimada, gente, porque daí tem uma fila, mas não é uma fila, tem N fatores, né? Se vocês quiserem, até eu converso um pouco sobre isso com vocês um dia. Se vocês quiserem, me deixam aqui. A média para essa idade inicial, esse perfil inicial que a gente tinha escolhido era 1 ano e meio. Porém, esse ano, conversando de novo, orando de novo, né? A gente conversa muito com Deus, gente. Eu sei que tem gente que não acredita, tem gente que pode chamar a gente de louco, inconsequente. A gente já escutou muitas barbaridades. Não fora da internet alguns absurdos, né? Quando a gente foi contar que a nossa gestação, a forma de aumentarmos a nossa família seria através da adoção. Mas aqui na internet eu já ouvi um monte de coisa. Mas o que importa realmente é aquilo que muda dentro do seu coração. Hoje em dia, a minha opinião, gente, sobre tudo isso, eu espero os meus filhos com muito amor no meu coração, com a graça de Deus. Esse ano, então, né, no ano passado, nós estávamos conversando, orando. A importância no casamento de você orar junto com sua esposa é realmente essa, né? O Espírito Santo fala com os dois, é lindo. Além de você colocar o seu casamento realmente no altar do Senhor Jesus. E nós decidimos adotar 2 crianças. Pensa, quando a gente conta para as pessoas, o que mais a gente ouve? Meu Deus, vocês são corajosos. Eu não teria essa coragem. A resposta que eu sempre dou era para eu ter tido 5 filhos. Uma gestação era de gêmeos. Quando eu estava grávida de gêmeos, ninguém vinha para mim e falava: vocês são corajosos de ter 2 filhos. Não, era tão lindo. Aí para vocês verem como que o preconceito tá, parece que incrustado assim nessa sociedade, é muito estranho.
porque quando a gente estava gerando os gêmeos ali, era só parabéns, 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 que felicidade. Inclusive porque na gestação dos gêmeos, para trás, nós havíamos perdido 2 filhos, já 2 abortos, né, gente? No início, mas é gestação, não tem problema você perder o seu filho no início, no meio, no final da gestação, é filho. Você teve aquela sensação de ser mãe, seu organismo recebeu aquele hormônio, é mãe indiscutivelmente, né? Então, antes de nós termos engravidado de gêmeos, nós tínhamos perdido 2 gestações, aborto espontâneo. Então, o que as pessoas mais falavam, nossa, a sua bênção, o que você perdeu, Deus devolveu em dobro, né? Em dobro não, porque senão seria 4. Deus devolveu da mesma medida, Deus abençoe. Então, quando a gente conta de 2 crianças, é um pouco um susto. Quando a gente contou que ia adotar, era um susto. Quando a gente conta que vai adotar 2 crianças, é um susto maior. Quando a gente conta da idade de 4 a 7 anos, por quê? Sabe aquele susto da pessoa? Deveria ser um bebê, meu Deus do céu, nossa, olha. E aí, é tema para próximos vídeos, que eu vou contar para vocês alguns absurdos, algumas coisas que a gente já ouviu a respeito de adoção, quando a gente falava que a gente ia adotar, né? Aí, meu filho do céu. Mas o que eu digo pra você que tá na fila de adoção, que tá esperando seu filho, gente, vai sempre surgir mimimi, sabe? Mães, quando estão grávidas, vão ter filhos biologicamente falando, elas enfrentam muitos pitacos. Você é mãe biológica, já fala aqui pra mim o que mais deram pitaco aí na sua gestação, porque é complicado, né, meu filho? É complicado, né, meninas? Então, na gravidez do coração vai ser da mesma forma. Gente, do mesmo jeito. Tem gente que eu percebo que até hoje olha pra mim e fala, sabe, aquele olhar que tipo, pode adotar, mas não vai ser mãe, né? Você nunca vai se sentir mãe. Por isso que eu falo que a adoção nunca deve ser uma opção, né? Ah, se eu não engravidar, eu adoto, que nem eu já falei. Por quê? Porque isso daí tem que ser trabalhado na sua mente, no seu coração principalmente. É o seu filho da mesma forma. Talvez eu esteja falando isso pra você, você não concorde comigo e não tem problema, porque a gente não precisa ter opiniões iguais, vamos combinar? Combinado, né? É seu filho do mesmo jeito. Eu me considero filha adotiva do meu pai Sérgio. Pra você que não sabe, o meu pai Sérgio chegou na minha vida quando eu tinha 3 anos de idade, né? O meu pai biológico tinha abandonado minha mãe, consequentemente abandonado a mim também. Ele é o meu pai. A gente é cara de um focinho do outro. Vou pôr uma foto aqui de quando eu era pequena eu com ele pra vocês verem. Ele não parece ele, né? Porque hoje em dia ele tá mais gordo. É cara de um focinho do outro, é o meu pai. Eu sou uma história de adoção, óbvio que eu não passei por abrigo, não tive nenhum trauma. Eu sou uma história de adoção que deu certo. Por quê? A adoção tem 2 lados. Eu quero explicar melhor para vocês em outros vídeos também. É o fato do seu filho te adotar como pai e mãe, de você adotar o seu filho. Quando não há, não adianta, gente. Eu aceitei o Sérgio na minha vida como meu pai. Ele é o meu pai. Quem falar o contrário, eu brigo. É o meu pai. Nem por isso eu deixei de amar o meu pai biológico. Minha mãe me ensinou a amá-lo. Eu amei ele até o último suspiro da vida dele. Fico até emocionada. Eu amei ele e dou graças a Deus, gente. Dou graças a Deus, graças a minha mãe por essa educação. Amei ele até o último suspiro da minha vida. Mas nem por isso nunca fiz assim pro meu pai Sérgio. Fica quieto que você não é meu pai, nunca. Porque eu acredito que muito do amor está na forma que você educa e no amor que você dá dentro do seu lar, gente. Bom, contando como decidimos adotar, eu quero trazer mais vídeos sobre adoção para vocês aqui. Como tá sendo a nossa experiência, como estamos no processo, tá? Se vocês querem algum vídeo específico, comenta aqui embaixo que eu gravo para vocês, tá bom, gente? Essa foi a nossa história, né? Contando em palavras, assim, parece que foi tudo rápido, né? Mas envolveu muito sentimento, eu chorei muito naquele filme. O filme Nada a Perder representa muito na minha vida. O primeiro representou, claro, a forma que Deus falou com a gente. O segundo teve outra representação muito grande, a virada de chave na minha vida foi através do segundo filme. E assim, é muita emoção. Estamos esperando com muito amor os nossos filhos. Tô gravando esse vídeo, inclusive, no quarto que era para ser deles, né? Mas aqui agora vai ser o nosso quarto. Agora não, nós vamos só montar o guarda-roupa que ganhamos aqui. Mas assim que eles chegarem, a nossa cama vir para cá, eles vão ficar com o quarto maior. Porque seremos 4 seres humanos nessa casa e 6 ao todo, porque tem a Júlia e o Romeu. Né? Esse processo envolveu muito amor, muito amor. Antes de tudo isso, tivemos muitas dores também, óbvio, porque eu conto hoje em dia para vocês das perdas,
Ai, Manu, fica só rindo das perdas. Nem parece que perdeu o filho. Gente, é complicado, vocês pensam que não me dói? Eu lembro todas as datas que eu perdi meus filhos, então chega nos dias eu fico sim, muito triste, muito chateada. Eu entendi o propósito de Deus na minha vida. A adoção não é uma opção, né? Não tem que ser sua segunda opção, né? Muito menos um ato de generosidade. Ai, que ato lindo. Não, gente, a adoção nasce dentro do seu coração. Só vai entender quem já teve esse nascimento da adoção dentro do coração, quem está na fila e quem já está com seus filhos. Eu tô compartilhando minha experiência com vocês, gente. Que cada dia que passa, o coração fica mais assim, menos um dia, né? Assim, nessa jornada para que eu esteja perto dos meus filhos. Espero poder vir compartilhar com vocês quando eles chegarem, quando o nosso telefone tocar, a gente organizando as coisinhas. Não vou dizer que sou muito ansiosa para isso, que eu tô esperando o Senhor que isso aconteça e vai acontecer no tempo determinado por Deus, porque só Ele sabe de tudo e tem o melhor pra gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração que me assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like pra mim e seu comentário, que é muito importante. Tchau!